Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, de Sándor Ferenczi. Nesse texto de 1929, o Sándor Ferenczi ele vai falar da criança não desejada, da criança não bem-vinda e quais são as consequências psíquicas disso. O que essa criança acaba vivendo ao longo da vida, né? Como ela acaba percebendo de alguma forma que não foi desejada, que não foi bem acolhida e como isso gera consequências psíquicas. O Ferenczi começa o texto lembrando de um artigo do Ernest Jones chamado Frio, Doença e Nascimento, e vai dialogar tanto com o Jones quanto com o Freud, lembrando que os traumas iniciais da vida tendem a se repetir. Então ele já está aceitando aqui isso que o Freud vai apontar em Além do Princípio do Prazer como compulsão à repetição, principalmente a ideia de que aquilo ligado à pulsão de morte, né, todos os movimentos ligados à pulsão de morte tendem a repetir, tendem a tentar encontrar um estado anterior. Essa tese de Freud de que vivido um estado, vivido uma experiência, o organismo ele tende a repetir essa experiência permanentemente, essa ideia de Freud está presente nesse artigo, então, desde o início. O Jones é citado no primeiro parágrafo nesse artigo, que eu não li, queria inclusive ter acesso a esse artigo, eu vou tentar ter acesso para falar para a gente. Frio, Doença e Nascimento. O Jones está apontando para uma ideia que vai aparecer ali no Otto Rank também, vai aparecer um pouquinho no Freud, de que a saída do útero materno, por exemplo, já é uma experiência traumática e que em algumas crianças, em algumas pessoas, essa experiência traumática, por exemplo, marcada pelo frio, vai fazer seu surgimento na vida dessa pessoa. O sujeito vai sentir frio, por exemplo, à noite, um pouco na repetição traumática crua daquilo que ele viveu. Então são ideias ainda muito cruas, né? Meio à la Grodek, né? Assim, como se o inconsciente, o id, repetisse de fato aquilo que tivesse acontecido efetivamente, né? Então eu senti frio porque eu saí do útero da minha mãe, então eu vou ficar sentindo frio e produzindo inclusive um corpo frio à noite, por exemplo, e esse frio que eu mesmo produzo, de fato, é a repetição traumática desse evento que eu vivi. Então isso está presente aqui nos primeiros parágrafos desse texto, citando o Ernest Jones. Já no segundo parágrafo, também uma ideia freudiana que o Ferenczi vai tomar, a epilepsia como algo que está apontando para o mortífero, para uma cena mortífera que está sendo repetida. Então ainda não há nenhum tipo de conversa aqui sobre as origens biológicas, né, da epilepsia. Ele está, assim como Freud, em alguma medida, claro, fazendo a distinção, eles sabem dessa distinção entre o ataque epiléptico de fato e um ataque epiléptico tem a forma de um ataque epiléptico, mas que é histérico, né? Eles sabem dessa distinção, mas do jeito que o Ferenczi escreve aqui no inicinho, dá a nítida impressão dessa atmosfera grodekiana, né? Eu quero insistir, a atmosfera grodekiana presente no texto, que está apontando a epilepsia é a repetição de uma experiência traumática mortífera. Então um ataque epiléptico é como se eu estivesse morrendo de novo e de novo e de novo. No terceiro parágrafo, o Ferenczi, mais uma vez, né, seguindo um pouco essa atmosfera grodekiana, lembra que a asma brônquica, por exemplo, é sinal de um sintoma de autodestruição, como se o corpo, através de sintomas bem corporais, bem físicos, produzisse um tipo de sintomatologia que visasse a simbolização e a repetição, através dessa simbolização, de uma experiência traumática mortífera. Então, esses três primeiros parágrafos do texto servem apenas para fazer um tipo de reconhecimento da compulsão à repetição presente no pensamento já do Ferenczi aqui em 1929, ou seja, ele está acompanhando o Freud, principalmente o Freud do Além do Princípio do Prazer, na reflexão dele, que ele vai trazer efetivamente a partir do quarto parágrafo. Ele apresenta o objeto que ele vai estudar, que é exatamente essa criança que ele chama aqui de hóspedes não bem-vindos
na família, crianças não desejadas. Então, assim, é o filho que é o filho de uma família numerosa, ele fala aqui, né? O 10º filho de uma mãe obviamente sobrecarregada, é o filho de uma família cujo pai vai morrer em breve, vai deixar a mãe também sobrecarregada, e ele vai dizer com todas as letras: todos os indícios presentes nesses pacientes confirmam que essas crianças registram bem os sinais conscientes e inconscientes da aversão ou da impaciência da mãe, e que sua vontade de viver viu-se desde então quebrada. Queria grifar essa parte porque é óbvio, né? Vai parecer muito com o Laplanche, o que o Laplanche vai definir depois como mensagem enigmática, que o Ferenczi ele está muito atento a essa comunicação consciente e inconsciente. No caso, comunicação da aversão ou da impaciência. Isso chega até a criança e isso tem efeito, né? Isso tem efeito psíquico e é para isso que eu quero apontar nesse texto. Uma das consequências, então, dessa percepção de que a criança não é acolhida, não é desejada, é, por exemplo, o pessimismo diante da vida, pessimismo moral, pessimismo filosófico, alcoolismo, ou seja, esse desejo de morrer, esse mal-estar em estar vivo, tudo isso pode ser consequência dessas cenas iniciais de não acolhimento ou de um mau acolhimento. No 5º parágrafo, o Ferenczi vai apontar, então, de forma bem explícita, uma consequência que acontece a essas crianças não acolhidas, né? Ele vai dizer: crianças acolhidas com rudeza e sem carinho morrem facilmente ou de bom grado. Ou utilizam um dos numerosos meios orgânicos para desaparecer rapidamente, ou, se escapam a esse destino, conservarão um certo pessimismo e aversão à vida. Ou seja, Ferenczi está dizendo que se a criança não for acolhida, ela vai se mortificar de alguma forma, às vezes de forma literal, de forma real. Nos parágrafos finais desse texto, que é bem pequenininho, né? Nos parágrafos 6, 7, 8 e 9, Ferenczi vai agora dialogar mais claramente com Freud e com a teoria dele, né, que está muito próxima do além do princípio do prazer, tentando mostrar um pouco disso que ele trouxe no título, né? Onde que a pulsão de morte entra aqui. Então ele vai lembrar que um dos pressupostos já apresentados no além do princípio do prazer de Freud é que no início talvez não haja tanta pulsão de vida. No início a criança está ali imersa na pulsão de morte. E ele vai dizer, então, no 6º parágrafo: no fundo, não há motivos de espanto, uma vez que o bebê, ao invés do adulto, ainda se encontra muito mais perto do não ser individual, do qual não foi afastado pela experiência da vida. Deslizar de novo para esse não ser poderia, portanto, nas crianças acontecer de forma muito mais fácil. Essa força vital que resiste às dificuldades da vida não é, portanto, muito forte no nascimento. Segundo parece, ela só vai se reforçar após a imunização progressiva contra os atentados físicos e psíquicos por meio de um tratamento ou de uma educação conduzida com tato. Aliás, esse tato é muito importante no pensamento do Ferenczi, né? Isso vai aparecer no texto dele sobre a elasticidade da técnica, por exemplo, essa ideia de cuidado, de tato, de acolhimento, né? Ou seja, o que o Ferenczi está apontando aqui nesse 6º parágrafo é como que a pulsão de morte ela está mais presente do que a pulsão de vida. Eu não vou entrar em detalhes aqui de uma leitura laplanciana que a gente poderia fazer desse texto, só quero que vocês observem uma concepção que está presente no início aí da criação da psicanálise. Eu quero insistir nesse ponto. O Ferenczi está acompanhando o Freud nessa crença um tanto inatista que a pulsão de morte vai estar lá de alguma forma, e de que essa pulsão de morte ela está mais próxima do inorgânico, ela nos conduz ao inorgânico, a esse estado de não ser, a esse estado de dissolução, e que ela precisa de uma força de contenção, que o Freud vai chamar de pulsão de vida, o Ferenczi também, essa ideia de pulsão de vida, de acolhimento que vai fazer frente a esse movimento inicial, que é o retorno ao inorgânico, o retorno ao não ser. O Ferenczi está apontando no 6º parágrafo ainda da possibilidade dessa criança mal acolhida conseguir encontrar uma saída não mortífera para esse estado inicial da sua existência. Ele vai dizer:
A criança deve ser levada por um prodigioso dispêndio de amor, de ternura e de cuidados, a perdoar aos pais por terem-na posto no mundo sem lhe perguntar qual era a sua intenção, pois, em caso contrário, as pulsões de destruição logo entram em ação. Então o Ferenczi está partindo de um pressuposto universal, né? A criança evidentemente não sabe, né, das razões pelas quais os pais a colocaram no mundo. Obviamente, né, a própria criança não pode ter tido a intenção de ter vindo ao mundo. Num certo sentido, o Ferenczi está apontando aqui para um trabalho de amor dos pais, de acolhimento, de hiperinvestimento, né, dispêndio de amor, ternura e cuidado, para que a criança possa perdoar os pais por ter dado à luz, né, essa criança. Ou seja, parece que esse trabalho é de todos. Obviamente ele é mais dificultado naquelas crianças que não são acolhidas de fato, que de fato não têm uma razão para estar ali, né? E isso é que torna a dificuldade dessa criança posterior, né, de amar a vida. No 7º parágrafo, o Ferenczi coloca uma questão clínica importante, que é uma das tarefas que resta resolver, é a constatação das diferenças mais sutis entre a sintomatologia neurótica das crianças maltratadas desde o início e daquelas que são no início tratadas com entusiasmo, até mesmo com amor apaixonado, mas que depois foram postas de lado. Uma questão clínica que o Winnicott vai tentar resolver, principalmente nos textos dedicados à tendência antissocial, ou seja, existe uma diferença importante que a gente precisa estudar clinicamente entre a criança largada, abandonada desde o início, e a criança que teve acolhimento e que perdeu depois, né? O Winnicott, você sabe, quando vai falar da tendência antissocial, está falando desse segundo grupo, né, das crianças que tiveram alguma coisa, tiveram amor, tiveram acolhimento, perderam e que vão, através da tendência antissocial, fazer um pedido, né, um requerimento de ter de volta aquilo que perderam. Então, vocês observem como que esse texto aqui é importante desde já para o pensamento do Winnicott, né? Assim, como que tem alguma coisa que o Winnicott pode ter tirado daqui para pensar a tendência antissocial. Essa distinção clínica que o Ferenczi está apontando aqui no 7º parágrafo certamente vai aparecer no pensamento winnicottiano. E no pensamento tem a ver com aquelas pesquisas do Spitz, do Bowlby, ligados ao hospitalismo, por exemplo. Existe toda uma sintomatologia ligada a um abandono precoce sem a presença de amor, né, sem a presença de cuidado anterior. Isso gera toda uma sintomatologia muito mais melancólica, violenta, mais mortífera mesmo. E essa outra sintomatologia dessas crianças que tiveram uma coisa, tiveram um cuidado e que perderam posteriormente. Isso parece levar a criança para aquilo que o Winnicott vai chamar de tendência antissocial. No 8º e no 9º parágrafo, né, que são os últimos parágrafos do texto, o Ferenczi vai falar da clínica dos adultos que foram essas crianças mal acolhidas. Ele vai apontar para a elasticidade da técnica nesses casos. É difícil dizer exatamente assim qual que é a sugestão do Ferenczi aqui, mas eu acho que dá para a gente, lendo, imaginar qual que é essa sugestão, quando ele fala que a gente deve deixar, durante algum tempo, o paciente agir como uma criança. O que ele está querendo dizer? A minha sensação é que ele está apontando para uma técnica menos ligada às recusas do analista. O analista que está em silêncio, o analista que vai interpretar para produzir um pouco de angústia, para produzir desligamento, né, dessas redes narcísicas, redes egóicas, como seria numa técnica analítica ligada à neurose comum. Essa técnica não é bem-vinda nesses casos, porque a criança que foi esse adulto, ele já recebeu muito disso, né, do silêncio, do abandono, dessa produção da angústia. Então, o que o Ferenczi vai dizer é introduzir impulsos positivos de vida e razões para se continuar existindo. Então, é quase um elemento de cuidado mesmo, né? Algo que o analista tem que oferecer para esses pacientes como impulso positivo de vida. Então, não dá para saber exatamente o que tipo de impulso que é esse, mas eu estou imaginando aqui que é um tipo de cuidado mesmo, um tipo de fala do analista
né, diante desses pacientes muito mortificados, que o analista deve endereçar para esses pacientes, dizendo, né, por exemplo, que vale a pena estar vivo, de que é possível observar nisso que eles estão vivendo saídas possíveis, né, saídas criativas, que o processo psicoterapêutico, o processo analítico pode ajudar a criar e a sustentar vias melhores para estar vivo, para se sentir existindo, para se sentir vivo. Que, aliás, também é um pensamento que vai aparecer na clínica winnicottiana com frequência, né? A ideia de ter um certo sentido, um certo prazer de estar vivo, um prazer de estar num estado tranquilo, existindo, com sentido. Só depois, então, desse tempo inicial, dessa introdução desses impulsos de vida, é que a análise retoma o seu percurso analítico, propriamente dito, né? De desligamento, de quase produção da pulsão de morte. E aí, nesse ponto, claro, o Ferenczi, também seguindo um pensamento que é muito próximo do Freud, ele vai dizer, aí sim a gente vai adaptar o sujeito à realidade rica em frustrações. Eu sei que tem toda uma crítica aqui ao adaptacionismo presente no pensamento sobre psicoterapia, mas o que ele fala em seguida me parece muito interessante. Então tem uma adaptação a essa realidade cheia de frustrações, mas completada também, devemos esperar, pela faculdade de desfrutar a felicidade onde ela realmente for ofertada. Eu gosto muito dessa ideia, né, de que o sujeito ele pode ter a faculdade de desfrutar a felicidade ali onde ele encontra. Porque para essas crianças mal acolhidas, mesmo diante das oportunidades, né, que se apresentam, oportunidades de prazer, de felicidade, de alegria, mesmo diante dessas oportunidades, elas não conseguem, elas não têm essa capacidade de se alegrar, essa capacidade de desfrutar aquilo que a vida traz de bom também, né? Existe todo esse campo da realidade cheia de frustração, que a criança também precisa aprender a lidar, precisa aprender a manejar, mas principalmente precisa desenvolver a capacidade de desfrutar da alegria quando a alegria também se apresenta. Mais uma vez queria apontar para a semelhança do pensamento do Ferenczi para aquilo que vai ser o pensamento do Winnicott alguns anos mais tarde. Essa ideia de capacidade a desenvolver, a capacidade de ter prazer com coisas que nos causam alegria. Essa capacidade, ela não é inata, ela tem que ser constituída, ela precisa de um ambiente específico para ser construída. Se a criança não for acolhida, se ela não for bem-vinda, dificilmente essa capacidade aparece, por exemplo. Então, essa ideia de uma capacidade a ser construída é uma ideia que vai aparecer com força total no pensamento do Winnicott e que eu acho está muito bem esboçada aqui no pensamento do Ferenczi. No 9º parágrafo e último, o Ferenczi responde a uma crítica super importante, que eu acho que o Laplanche iria gostar muito de responder com ele, né, ao lado dele, que é, bom, você está me falando aqui de um certo impulsos de vida, né? Onde que a sexualidade entra nessa sua teoria? Essa ideia de acolhimento, como que isso se articula às teorias psicanalíticas anteriores, né, que o Freud está apontando, da sexualidade? E o Ferenczi responde, né, nas últimas linhas do texto, dizendo: são somente os combates do conflito edipiano e as exigências da genitalidade que permitem deixar manifestar-se as consequências da aversão à vida precocemente adquirida. O Ferenczi está dizendo que é através do conflito edipiano, através da sexualidade, que aquilo que foi sentido como descaso, mal cuidado, uma ideia de abandono, só através desses conflitos edipianos e sexuais é que isso vai se manifestar, é que isso vai se deixar ver. Aqui eu faço questão de fazer um link com o pensamento do Laplanche, porque essa ideia de acolhimento, essa ideia de trazer a criança como um objeto alvo de hospitalidade, é uma ideia absolutamente fundamental para quando a gente pensa numa situação antropológica fundamental, como Laplanche a chama, né? Essa situação originária. E essa ideia, ela já é sexual. Esse acolhimento é sexual. O acolhimento, ele é libidinal, sempre. Então, lido esse texto, queria passar agora a um momento de crítica, né? Um momento de leitura contemporânea a partir do Laplanche. A única advertência que eu faria é lembrar que
a criança não vem com pulsão de morte desde o início, né? Para o Laplanche, esse acolhimento inicial da criança, ele introduz 2 movimentos pulsionais na criança. O primeiro movimento, dessas excitações que são depositadas no corpinho do bebê, são movimentos que a gente vai chamar de pulsão sexual de morte. É a pulsão que desliga, é a pulsão que ataca o corpo, que vai estar muito atrelada às zonas erógenas parciais do bebê. Portanto, não tem um eu ali que organiza essas pulsões. Imaginem um corpo não integrado, totalmente disperso e dispersado a partir dessas forças pulsionais que vão fazer com que esse corpo fique em permanente estado de desintegração. Aos poucos, através do holding, através do abraço, da sedução generalizada desses adultos, essas excitações também vão se organizando, elas também vão se unificando, se integrando. Essa integração é o que a gente vai chamar de pulsão sexual de vida. E esse acolhimento, né, que passa inclusive pelo sentido, que passa pela conversa sobre como essas crianças elas são bem-vindas, elas fazem um tipo de sentido na vida dos adultos também. Tudo isso, todo esse conjunto, desde o holding físico até esse holding mais simbólico, formam o que a gente chama de pulsão sexual de vida. É sobre isso que o Ferenczi está dizendo, né, em linguagem laplanchiana. A gente tem uma pulsão de vida absolutamente necessária para fazer contenção àquilo que é a pulsão sexual de morte. A única advertência que eu faria é que a pulsão de morte não é inata no pensamento do Laplanche, ela vem também das excitações que foram depositadas no corpinho do bebê pelos adultos, nesse caso, que cuidaram mal dessa criança, mas que deixaram ali excitações mortíferas, mensagens que a criança percebe, isso já está presente no texto do Ferenczi, mensagens conscientes e inconscientes que a criança percebe e que ela tenta, de alguma maneira, reproduzir, repetir, simbolizar. E essas mensagens de não acolhimento, de maneira geral, podem ser traduzidas de forma muito mortífera, né? A criança que se sente mortificada, deprimida, não amada, tudo isso pode ser uma consequência desse não acolhimento. Então essa é a minha crítica pontual ao texto, né? A esse inatismo que está presente no pensamento do Freud, que acaba reaparecendo no pensamento do Ferenczi e que vai ser duramente criticado no pensamento do Jean Laplanche. Era essa a leitura então que eu queria ter feito do textinho do Ferenczi. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, vejam aí o que vocês encontram também nesse texto, se fazem vocês pensarem em outras coisas, né, em outros elementos clínicos. Surgiram outros temas a partir desse texto fundador da psicanálise. Como vocês viram, é um texto que pode ser articulado tanto ao pensamento de Winnicott quanto ao pensamento de Laplanche, por exemplo, um texto que, né, acaba fomentando muito o diálogo com outros autores em psicanálise. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, né, comentem, mandem aí para quem pode se interessar pelo pensamento do Ferenczi e também pela teoria psicanalítica.